Bom dia, pessoal. Fernando Crozar aqui. Vamos ver o que está acontecendo no mercado. A gente está vendo aqui o E-mini, ah, uma tendência forte de alta. O negócio é ver se ele vai continuar subindo, mas depois dessa caída aqui que teve em março de 2020, a gente tem visto que tem sido uma subida sem parar. Todas as vezes que tem o puxão de baixo, ele chega, tem um puxão de baixo, é comprado, torna a subir, tem um puxão de baixo, é comprado e começa a subir. A gente tem que ver se ele consegue continuar subindo aqui, quebrar aqui o 12.483. Se isso acontecer, vai ser ótimo para o mercado, e tem várias possibilidades para subir. A Ibovespa igual, praticamente eles estão no mesmo gráfico quase, todas as vezes que teve o puxão de baixo, subiu, puxão de baixo, subiu, quando estava baixando aqui, todo mundo estava pensando, agora vai cair, e não, subiu, comprou, puxão de baixo de novo, subiu, comprou. Quer dizer, o mercado definitivamente está de alta. Agora, já está chegando a um ponto ótimo de altura. O negócio é, o mercado vai continuar subindo ou ele vai parar, certo? Ou vai ter um puxão de baixo. Vamos ver o que está acontecendo no mercado e ver quais companhias que têm subido bastante e as companhias que não têm subido. A gente tem visto várias companhias que teve ótimo, principalmente o banco interino, ao tanto que esse banco subiu, várias companhias que teve oportunidade, os bancos, Deus da época, um ano e pouco atrás, estava 32, subiu até 115, significa que esse aqui subiu praticamente mais de 200% em um ano. Então, quer dizer, a maioria desses bancos tem subido bastante, ok? Processo, indústria química também teve aumento ótimo e várias outras companhias nesse ramo, CID, Nacional Energia de Minério, uma outras companhias que têm subido bastante. Então, a gente tem que ficar de olho nas companhias e olhar aonde que o mercado e o dinheiro ele está sendo colocado para poder a gente colocar o dinheiro também nessas companhias. Tem algumas companhias e alguns setores que o mercado ele está devagar, mas tem outros setores que o mercado ele realmente ele tem desenvolvido bastante, ele tem dado várias oportunidades para a gente ganhar dinheiro. A gente pode observar toda a área de mineração, de minério, de energia hidrelétrica ou de energia, o que seja, o tipo de mineração, tem crescido demais, tem dado um bom resultado para aquelas pessoas que têm investido ao longo prazo, processamento de carne. Uma das coisas que a gente tem que colocar em mente e ficar bem atento com a inflação. A inflação tem aumentado demais, não somente no Brasil, mas no mundo todo, por causa do COVID. Então, isso aí, o que acontece é o seguinte, a gente pode observar todas essas companhias que processam comida, eletricidade, minério, todas essas companhias que praticamente participam do mercado, elas têm subido bastante por causa da inflação. Não somente porque elas estão produzindo mais, mas porque também a inflação está chegando. Então, é muito importante você colocar o seu dinheiro nesse tipo de companhias que elas podem, às vezes, acompanhar a inflação, certo? Olha que é Agricultural Commodities, o tanto que subiu essa companhia, incrível o aumento dessas companhias que têm chegado a esse ponto. Então, a gente tem que ficar de olho nessas companhias, porque, por exemplo, se você, às vezes, está com dinheiro guardado, você não sabe o que você fazer, você, às vezes, pode, às vezes, procurar investir na imobiliária, às vezes comprar um apartamento, uma casa, esse tipo de negócio, porque a inflação ela pode pegar e pegar forte. A gente tem visto o dólar tem subido em relação ao real,
e o euro tem subido em relação ao dólar. Então, quer dizer, a inflação começou e ela vai continuar, certo? A inflação começou e ela vai continuar por os últimos, às vezes, 2, 3 anos, a inflação vai puxar bem forte. Então, ter o dinheiro na mão, muitas das vezes, não é uma das melhores coisas que você possa fazer, certo? O mercado internacional, o mercado dos Estados Unidos, a gente pode ver o QQQ, todo super alto, todas as vezes igual o mercado do Brasil, todas as vezes que puxou, ele tornou subir, puxou, tornou subir, e não, Deus que aconteceu aquele puxão de baixa grande em março, todas as vezes ele tem subido e não e tem continuado subindo. Agora que a gente está vendo ele tentando quebrar aqui a alta aqui com força, e não tá. Pode acontecer um puxão de baixa, igual aqui, às vezes aqui tem um exausto, eles chamam de exausta candle, essa aqui pode ser um exausto, às vezes uma outra aqui puxando, e aí todo mundo, geralmente a maioria das pessoas que não compreende, entram no mercado e pum, o mercado cai para baixo e tem um puxão de baixo. Mas o mercado em geral, ele está e não subindo. A gente pode olhar os mercados que caiu bastante, eles estão chegando a uma certa posição aqui. Essas aqui são praticamente algumas companhias que eu faço trade quase todos os dias, e não tem caído bastante, e não, mas eles estão chegando a uma certa a um certo nível, às vezes de equilíbrio, e às vezes eles podem começarem a estabilizar e começarem a subir, e não, o qual são companhias pequenas, não são companhias tão grandes, e não, mas são companhias que às vezes vão começar a subir. E não, se a gente olhar outras coisas, a gente pode ver como que o mercado está andando. Por exemplo, se a gente colocar aqui o GTS, que é um ETF, a gente pode olhar como que ele está andando, tá? Todos eles estão chegando, ou eles estão numa posição muito alta, ou eles estão em um suporte ou resistência. Uma outra coisa que a gente tem que ficar de olho agora é que a partir de amanhã começa, a partir de segunda-feira, começa as companhias praticamente a reportar ganhos, principalmente os bancos começam a reportar ganhos, e não, então, tanto aqui quanto no Brasil. Então você tem que ficar de olho nisso para ver o que vai acontecer com essas companhias, o que podem acontecer com essas companhias, é aonde que provável, você irá ter uma visão, uma análise e ver o que está acontecendo para você poder investir, eu acho que agora a coisa que você tem que fazer é esperar essas companhias e não procurar antecipar, só porque está chegando um suporte, resistência, muitas das vezes a pessoa procura comprar aqui e ela só continua caindo, certo? Mas esperar até ele amontar em cima do Moving Average. Nós queremos comprar depois que ele amonta do Moving Average. Ainda que ele está acima dos 50, acima dos 200, todas as vezes que está acima dos 50, 200, a gente tem que olhar a oportunidade de comprar, mas ele está abaixo do 20, está abaixo do 9. A gente tem que esperar que ele aconteça assim, igual aconteceu aqui. Ele amonta em cima e depois que a gente compra. Então, essas companhias todas a gente tem que olhar e ver. Por exemplo, aqui ela está abaixo do 9, ela está no 20, então a gente não pode comprar esperando que ela vai subir, certo? Você compra aqui, você está arriscando, porque você está querendo pegar a parte de baixo, e todas as vezes que você procura pegar a parte de baixo, você tem menos de 50% possibilidade de ganhar dinheiro. Tem que esperar o movimento, tem que esperar que ela sobe, ainda que caiu bastante, igual essa aqui, ao tanto que ela caiu. Subiu lá em cima, caiu, e não, se a gente olhar, ela estava 70, 80, caiu, ela está menos, então quer dizer, ela caiu mais, quase, 100% aqui, mas o que acontece é o seguinte, a gente não pode comprar aqui esperando que ela vai voltar para 60, porque às vezes ela nunca volta para 60, às vezes ela cai para 20, 12, então a gente tem que esperar ela amontar em cima, esperar o setor começar movimentar, aonde que a gente compra. A Embraer
como sempre, tem subido bastante, ela está com esse doji aqui, vamos ver o que vai acontecer. Se ela abrir com alta, provável ela vai continuar até aos 16 e pouco, mas se ela abrir com baixa, provável ela vai ter um puxão de baixo aqui. Então, depois do doji, se ela abrir com alta, ela tem a possibilidade de continuar crescendo. Se ela abrir com baixa, ela tem a possibilidade de baixar. E lembra que falta 12 dias para ela reportar ganhos, certo? Então, se você for entrar nela para um período longo, você tem que tomar em conta que falta 12 dias para ela reportar ganho, certo? Então, falou, gente, por hoje é tudo. Espero que vocês possam ter aí um ótimo final de semana e a gente se vê depois.